Fala pessoal, sou o Cristiano de Moura. Nesse vídeo vamos falar sobre o que o Júnior Maestro falou sobre o Wallace Yan e o que aconteceu no tempo aí atrás, a mesma experiência com o Tita, sendo que depois do ocorrido vieram a ganhar praticamente tudo. Vamos lá o que o Júnior Maestro falou. Hoje, vendo a repercussão do pênalti perdido pelo Wallace Yan no jogo de ontem, me veio uma lembrança que vivi em 1977, né? Uma situação muito parecida com o Tita, moleque como o Wallace Yan, começando bem cedo no time profissional, que perdeu um pênalti numa Taça Guanabara e todos os comentários que li, ouvi e até me perguntaram são exatamente iguais. Ele não deveria ter batido, tinha gente mais experiente, pode queimar junto a galera e etc. Naquele dia, após o Tita perder o pênalti, né? Jovem ainda. Naquele dia que ele perdeu o pênalti e da final, né? Todo o time se reuniu no restaurante do Arpoador para dar suporte e sustentação para aquele jovem que seria 4 anos depois campeão de tudo pelo clube. Se transformou num dos jogadores mais importantes nas conquistas. Aquele apoio naquele dia foi para ele, foi talvez um pontapé inicial da época de ouro do clube, que iniciou em 78 com o Carioca, indo até o tri do Brasileirão de 1983. O Flamengo ganhou tudo, Brasileiro, Libertadores e o Mundial de Clubes. E esse moleque, né, que veio a perder o pênalti, o Tita, foi um dos caras aí mais importantes para a consagração de campeão de tudo. E o Tita, como mesmo o maestro falou, o Tita ele era muito parecido com o Wallace Yan, ele ia para cima, não baixava a cabeça quando a galera ia para cima dele. Então, se vocês perceberem, a maioria das vezes que o time do Atlético Mineiro ia para cima do Wallace Yan, a maioria das vezes que o Wallace Yan revidava era porque falava alguma coisa ou falava com os Atlético Mineiro. O Wallace Yan, ele respondia à altura, né? Ele não baixava a cabeça, é o jeito dele. Ele deve continuar desse jeito aí, tá, galera? Falta mais jogadores no Flamengo com essas atitudes. O que eu vi foi que o jogador, quando caía, batia a mão. Que negócio é esse? Ali dentro é pra... Você tá brigando pelo seu feijão. A partir do momento que você baixa a sua guarda, que não tem sangue nos olhos, acontece o que aconteceu ontem. O Wallace Yan é um cara que entrou com a faca nos dentes. Um dos caras, né? Um dos únicos que entrou com a faca nos dentes, sangue nos olhos aí para estar vencendo a competição. Infelizmente ela não veio, né? Então assim, essa é a hora de todo o elenco se unir, de pegar do José Boto com o presidente do time, com o Felipe Luiz, já que não tem mais a Copa do Brasil, tem mais tempo. É o seguinte, é treino de manhã, treino de tarde e treino de noite. Isso exatamente do que vocês ouviram. Se tiver que treinar de noite, a gente vai treinar de noite, porque a gente vai ter tempo agora. E tem que treinar o máximo que puder para esse time evoluir cada vez mais e ter mais consistência, que é uma coisa que o Flamengo não tem, né? Acabar com esse tempo, esse negócio de treino integral. Treina de manhã, de tarde e de noite, tá? Aí o pessoal pensa, não, como assim? Isso vai acabar com os jogadores treinando de manhã, de tarde, de noite? Pessoal, aquele negócio. Treino não é só físico ali jogando com a bola, tá? Existe o treino mental, existe o treinador passar aqui as jogadas pro jogador ver, existe posicionamento, existe a forma de furar algumas zagas. Então tudo isso é treino, não é só dentro do campo ali do gramado, que os caras mental também. Então o time do JJ, além dele ser forte fisicamente, ser forte mentalmente, era um grupo muito unido. E quem fazia isso muito bem era o Rafinha, né? O Rafinha gostava de unir todo mundo, de unir toda a galera. Então tá faltando isso no Flamengo atual. O Flamengo, desde o início da sua era, quando eu ouvi falar que o Flamengo unido, é difícil de alguém ganhar do Flamengo. A gente se lembra isso aí algumas épocas da vaca magra do Flamengo, que quando o Flamengo se unia, era difícil o Flamengo não ganhar um título. Ganhamos em 2009 o Brasileiro com
a questão financeira, sem CT de treinamento, né? Ganhamos aí o Campeonato Brasileiro. Ganhamos também Copa do Brasil em 2013. Então, a gente se unindo, a gente treinando e a gente focando, com o elenco que a gente tem, com o tempo que a gente tem agora, dá pra gente beliscar aí esse Campeonato Brasileiro e essa Libertadores, que a gente quer, que a torcida quer. Beleza, pessoal? Alguns pontos que me deixam assim triste em relação às entrevistas do Felipe Luiz é que ele sempre exalta o treinador do outro lado, ele sempre exalta o futebol jogado pelos outros treinadores, só que é um futebol... deixa eu falar, o futebol que a maioria dos clubes brasileiros praticam hoje é um futebol covarde, né? É um futebol covarde que joga só pela uma bola, joga retrancado. Então, se você elogia alguém que joga dessa forma, você está na hora de rever suas entrevistas, né? O que é que você tem que fazer? Não, porque a gente não vai ganhar todas e tudo mais. Dá para ganhar, daqui até o final do ano, dá para ganhar sim todas as partidas. Todas as partidas para a gente ser campeão. Só depende desse elenco, só depende do grupo, só depende do treinador. Certo? São pouquíssimos jogos que faltam agora. A Libertadores, ó, oitavas são 2, quartas são 2 e semifinais 6. 7 jogos para você ser campeão da Libertadores. 7 jogos. Somente 7 joguinhos para você ser campeão da Libertadores. Brasileiro, falta um pouquinho menos, um pouquinho mais da metade pra gente também ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, se você chamar a galera pro CT, tem que fechar esse grupo, tem que fechar esse time, cara. Tem que fechar, que dá pra ganhar. Esse elenco é muito bom. Você vê pela qualidade do toque de bola. Treina o máximo de finalização que puder. Treina o máximo de finalização que puder, até os caras saírem com os pés cansados mesmo, com os pés pesados. Pois é, pessoal, no demais foi isso aí. Espero que o grupo se una cada vez mais, porque esse elenco ele só vai conseguir ganhar alguma coisa se eles se unirem, se eles tiverem gana e vontade de conquistar esses 2 títulos aí, que seria muito importante para o Flamengo, para a instituição Flamengo e até próprio para a carreira deles, né? Já que eles, se eles tiverem a visão de ir para a seleção aí, de ir para a Copa do Mundo, isso aí seria uma grande oportunidade. Beleza? Pessoal, peço que vocês se inscrevam, dá um joinha. Continue se cuidando, que o vídeo de hoje é esse aí. Valeu, fui!